Teleaula Natal. Bom dia, meu nome é Rodrigo Bertrand, sou professor da Rede Municipal de Natal, certo? Meu sinal em Libras é a mão fechada com o polegar estendido, passando do lado esquerdo para o lado direito do queixo. Eu tenho 1,86 m, sou da cor branca. Tá? A gente vai começar agora com as aulas de Educação Física, semana 1, e essa é a primeira aula, tá certo? Com o tema da aula vai ser caracterização da educação física. Aqui nós vamos ter nessa aula 11 slides. Nesse primeiro slide nós temos a logomarca da prefeitura na parte superior e na parte centralizada a logomarca da formação de educação física. Vão ser 11 slides, esses slides todos vão ter essas logomarcas no canto superior de fundo branco. Como roteiro da aula, a gente vai trabalhar os seguintes temas: o que é educação física, métodos ginásticos, higienismo, o militarismo, esportivista, a cultura de movimento, a importância da educação física e no final a gente vai colocar a prática do dia. Esse roteiro da aula é só para que vocês tenham a ideia do que vai ser trabalhado nos slides, e também a gente vai trabalhar a evolução da educação física. Vocês vão entender como é que a educação física veio evoluindo durante os últimos anos. Passando aqui. Então, o que é educação física? O primeiro ponto que a gente tem que saber: você sabe o que é educação física? O tema educação física, ele remete muito à ideia de educar o físico. Então a gente vai ter que trabalhar para você entender o que é essa ideia, ou tentar desmistificar essa ideia de educar o físico. Tá? Mas o que isso significa? Fortalecer a musculatura, praticar esporte. A gente pode dar vários exemplos do que a pessoa, do que alguém, um indivíduo pode definir como educação física. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais na frente. Com o passar dos anos, o que a educação física ela veio mudando, veio evoluindo, veio passando de concepção, de conceito com o passar dos anos. No primeiro que a gente vai trabalhar, o primeiro conceito, a gente vai trabalhar com os métodos ginásticos. Então a ideia de ginástica, quem for pesquisar no Google, fazer uma pesquisa histórica e colocar educação física, vai confundir muito com o termo ginástica. Então são dois termos que se confundem. Então, se vocês pesquisarem a origem da educação física, principalmente dentro da escola, que é o que vai interessar a gente, ela vai confundir muito com a ideia de ginástica. Aqui a gente tem o exemplo de 3 métodos que se destacaram mais, que a gente vai ter o método alemão, o método francês e o método sueco. A gente não vai detalhar esses métodos, mas que vocês tenham ideia. Na parte inferior do slide, nós temos 2 imagens em preto e branco, remetendo à parte da antiguidade. Do lado esquerdo da primeira imagem, temos vários homens se exercitando em um aparelho. Esse aparelho ele é muito parecido com o aparelho da ginástica artística, que é uma modalidade esportiva atual, certo? E que é chamado barras simétricas. É uma característica do método alemão. Então essa origem da ginástica competitiva, esses aparelhos vêm desse período. No lado direito nós temos várias mulheres perfiladas, uma ao lado da outra e uma atrás da outra, fazendo o mesmo movimento, uma rigidez de movimentos, que esses movimentos sejam iguais. Tá? Vamos passar para o próximo slide, próxima concepção. A gente vai ter, muito perto do próximo desse período, a gente vai ter uma outra característica, que é o método higienista, o higienismo. Qual é a ideia? É proporcionar práticas saudáveis. Tá? Então a ideia é que o indivíduo se proporciona a esse indivíduo práticas saudáveis. Ele é muito parecido com os métodos ginásticos, só vai mudar um pouquinho o conceito. Ele vai se preocupar com essa parte da saúde. Tá? E também vai trabalhar a moral do aluno. A parte ele vai ter uma certa doutrinação. O aluno ele vai trabalhar o entendimento dele como cidadão na sociedade. Tá? Então a gente tem uma imagem também na parte inferior do slide. Essa imagem também em preto e branco, são vários alunos, vários indivíduos num campo de futebol, numa parte gramada, que remete a um campo de futebol, perfilados, alinhados, fazendo o mesmo movimento. Então essa é uma característica desse período, que os movimentos eles eram fixos, rígidos, não tinha uma variedade de movimentos que vocês vão encontrar hoje em dia. Tá? Passando para o próximo slide. Nós vamos ter a próxima concepção, também vai trazer esses métodos ginásticos, vai remeter esses movimentos que vêm vindo desde daquele ginástica alemã, ginástica francesa, a ginástica sueca, da parte do higienismo, das práticas voltadas para a saúde,
mas ela vai focar muito na parte da disciplina pessoal. Então o militarismo, além dessa parte prática, ele vai tratar muito da disciplina pessoal. E vai ter uma outra parte interessante, que é que a gente vai chamar de depuração da raça, que é a eugenia. O que é essa depuração da raça? Eugenia. É que você construa uma raça superior, que essa raça é melhor que a outra. É muito forte nos regimes nazistas e fascistas. No nazista a gente vai ter uma perseguição de outros povos e a ideia do alemão perfeito, daquele soldado alemão forte, daquela mulher alemã perfeita, tá? Que vai ser a mãe da pátria. Então a ideia da eugenia é que você faça uma limpeza, tá? E sempre voltado para essa parte do nacionalismo. No segundo ponto também que a gente vai ter, o jovem deve ser capaz de suportar o combate à luta. Então ele vai preparar o indivíduo. Esse indivíduo ele é um soldado, tá? Então ele vai preparar esse indivíduo para as guerras, que era muito forte nesse período. A gente vai ter entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Outra característica também é que ele não se resumia às práticas que a gente vê hoje de exercícios físicos militares. Então aqueles exercícios, ele não se limita a isso. E o mais importante não são esses exercícios físicos militares. Ele é muito parecido com os métodos ginásticos, daquele movimento rígido, que todos fazem o mesmo movimento, todos têm a mesma sequência, que foca muito na força, na resistência física, mas a gente vai ter uma característica muito forte, a disciplina pessoal. Na parte inferior do slide a gente tem duas imagens, uma imagem em preto e branco antiga que vai mostrar esses exercícios, ele é muito parecido com os dois anteriores, tá? Eles são todos perfilados, fazendo o mesmo movimento, eles não mudam o movimento, tá? Não tem uma liberdade de movimento, então essa rigidez sobre o movimento é uma parte de você fazer a disciplina. E do lado direito a gente tem uma imagem colorida que vai remeter ao nosso tempo hoje presente, que vai refletir muito a ideia das escolas militares. E a gente usou o exemplo aqui, são duas meninas perfiladas, usando a mesma roupa, o mesmo chapéu, o mesmo tipo de cabelo, então disciplinando como essa pessoa deve ser, tá? Disciplinando o modo que ela deve se vestir, como ela deve se mexer, então isso é uma característica desse período. Passando para o próximo slide. A gente vai ter então a ideia do esportivista, que é a ideia do esporte. O esporte ele já vem forte desde os anos 20 do século passado, mas a partir da metade do século, dos anos 50, o esporte ele começa a se enraizar na educação física. Então assim, quem tem 60 anos, 50 anos, 40 anos, se vocês conversarem com os pais de vocês vão perceber que eles vão perceber os pais, se eles pensarem um pouquinho, que eles deixaram de fazer aquelas ginásticas que eles faziam, polichinelo, alongamento, muito parecido com o exercício militar, e o esporte começou a ser introduzido na educação física. Tá? Então essa ginástica cede espaço para o esporte ele vira predominante, e essa prática ela é muito forte até hoje. Então se vocês lembrarem nas práticas de vocês, podem conversar com os pais de vocês, mesmo que eles não sejam tão idosos, vocês vão perceber que o esporte fez muito parte da vida deles. Há uma época, então, o professor ele chegava na quadra, dividia a quadra em 4 partes, cada um fazia um esporte diferente. Então, isso é uma característica desse período. E ele se manteve por muito tempo, e se mantém até hoje. Se vocês lembrarem das práticas, a gente vai ver muito isso hoje ainda. A gente vai ter, assim, a última corrente que a gente está trabalhando, que está mais atual, que a gente vai trabalhar a ideia de cultura de movimento. Tá? Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido na área da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou do corpo todo. Então, assim, nessa ideia, a gente vai fugir da ideia só do movimento, não importa o jeito que você mexe seu braço, ou se você vai de um lado a outro da quadra, ele não se limita a isso. Então, ele discute que a educação física, que a prática corporal, ela tem um significado. Então, vai ser tematizado esse esporte. Então ele vai ter um significado naquela cultura que ele se originou. Um exemplo, a gente vai ter o futebol. O futebol ele pode ser só a prática, só o jogar bola. Ele pode ser o comércio, a venda de um artigo esportivo. Eles são as mídias que você tem, que transmite esse esporte. Então se vocês pensarem, quem tiver acesso a uma TV fechada, se vocês contem quantos canais de esporte você tem disponível e quantos canais de jornalista tem disponível. Então, se vocês fizerem uma contagem rápida, assim, vocês vão ter pelo menos 10 canais de esportes. Então, ele significa algo mais do que só aquela prática.
Então tem muita gente trabalhando, vive dele, tem muita gente que trabalha com ele, então tem um significado muito maior. Na parte inferior da imagem, a gente vai ter aqui que essa cultura do movimento é dividida em 6 temáticas. A gente vai trabalhar na aula 4 essas temáticas, tá certo? Então tem uma imagem, são 6 imagens, elas estão alinhadas. A primeira imagem à esquerda, a gente tem a representação do jogo, que é uma atividade no jogo de quebra-cabeças. À direita vai ter representando o esporte, são crianças sentadas numa quadra esportiva. Mais à direita, a terceira imagem, nós temos a representação dos alunos dançando. A outra imagem são duas pessoas praticando judô, tá? De kimono praticando judô. Mais à direita a gente vai ter uma imagem de pessoas numa aula de ginástica de academia. E por último a gente vai ter as práticas corporais de aventura, que a gente vai ter mais à direita o pessoal fazendo parkour, que é saltando entre paredes, fazendo escalada. Passando para o próximo conteúdo agora, a gente vai ter relação, a gente vai fazer uma discussão rápida sobre o que é a importância da educação física. Tá certo? Então, na educação física, nos dias atuais, qual a importância da educação física? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer para vocês, que vocês devem estar pensando. Então, a educação física está ligada à saúde, que envolve questões sociais, culturais, biológicas, emocionais, etc. Então, até a noção de saúde ela é mais ampla do que só a ausência de doenças. Então, se a gente está tratando essa parte de saúde, então a educação física ela contribui tanto para a prevenção em relação à prevenção de doenças, do fortalecimento desse corpo biológico, como também a parte social, de você se relacionar. Um outro ponto também é a forma correta de se exercitar. A educação física ela vai tratar esse ponto, como você executar esse exercício físico da forma correta. Um outro ponto importante seria o conhecer, aprender e vivenciar mais variadas manifestações da cultura do movimento. Então, se a gente viu aquelas 6 temáticas, então cabe à educação física passar para vocês uma gama variada dessa cultura do movimento, jogos, esportes variados, ginásticas, lutas variadas. Então cabe essa importância também. O seu outro ponto é conhecer e entender as respostas do corpo durante a atividade física. Então vocês vão compreender como o seu corpo, a parte biológica do seu corpo responde àquela atividade física, àquele exercício. Tá? No outro ponto a gente vai ter que também conhecer e entender as consequências do sedentarismo. Então a gente vai também discutir com vocês durante as aulas o que a ausência da atividade física, o sedentarismo, ele vai trazer para o organismo, qual o malefício dessa ausência de atividade física para o organismo. A gente vai discutir mais na frente isso aí. Finalizando a aula agora, a gente vai ter para vocês, aparece aí no slide, a prática do dia. Certo? Essa prática do dia foi gravada pelos professores da rede municipal. Certo? Essa primeira aula é sobre caminhada, é com a professora Andresa. Tá? Então essa prática vocês podem fazer tanto em casa, algumas vão fazer em casa, ou vocês podem fazer em local seguro, usando todos os cuidados, perto da casa de vocês. Então segue o vídeo agora para vocês assistirem aí. Bom dia, gente. Meu nome é Andresa, eu sou professora de Educação Física da rede municipal e estou aqui para passar a prática do dia hoje, certo? Vocês tiveram a aula teórica com o professor Rodrigo e agora eu vou passar a prática para vocês, certo? A prática que vocês vão fazer aí na casa de vocês, certo? Ou num pátio que tenha muito espaço para vocês caminharem, certo? Eu estou aqui numa pracinha, vocês podem fazer numa pracinha, certo? Ou vocês podem fazer no quarteirão, onde vocês moram, com alguém ou sozinho, certo? Como é que será o tempo dessa caminhada? De 30 a 40 minutos, certo? É o tempo que eu vou estipular aqui para vocês fazerem essa caminhada. Ai, professora, mas por que a gente vai fazer caminhada? A caminhada é um exercício de baixo impacto, certo? Ele é indicado para pessoas jovens até os mais velhos. Aí, para você adquirir os benefícios da caminhada, que é a melhoria do sistema cardiorrespiratório, pulmão e coração, certo? Fortalecimento muscular, condicionamento físico, vocês têm que executá-la pelo menos 3 vezes na semana, certo? Vocês tiram a semana de vocês e estipulam 3 dias para fazer esse tipo de caminhada, certo? Que eu estou aqui indicando para vocês, tá bom? Como é que vocês vão fazer essa caminhada? O ritmo. O ritmo que vocês vão utilizar não é tão rápido, certo? Mas também não tão devagar, certo? Um ritmo que você fique ofegante, que você
não dê para você conversar com a pessoa que está do lado, por exemplo, certo? Tem que ter uma certa ofegância nesse ritmo da caminhada. Outra coisa, usar roupas confortáveis, roupas folgadas, que você possa caminhar sem um desconforto. O tênis também tem que ser folgado, geralmente a gente usa um número maior do tênis, certo? Então, outra coisa também, se hidratar, certo? Antes da caminhada, se quiser também levar uma garrafinha para utilizar durante o exercício, pode levar, certo? Mas principalmente antes. Outra coisa também, alongar durante a prática da caminhada. Antes, certo? Principalmente antes, certo? Que você vai fazer esse alongamento, principalmente dos membros inferiores, certo? Você vai alongar para preparar a musculatura para esse exercício físico mais intenso, certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre a prática do dia, ok? Teleaula Natal.